O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de Política do Público. Leonete Botelho, Helena Pereira, São José Almeida. Eu sou a Sónia Sapaz e esta semana assumo a moderação do novo episódio do Poder Público, um podcast que junta 4 mulheres à conversa sobre política. Estamos a gravar na quinta-feira de manhã, numa semana que começou morna em termos de política nacional, mas muito quente a nível internacional. Refiro-me aos resultados das presidenciais do Brasil, que deram a vitória a Lula da Silva e fecharam o ciclo do bolsonarismo. Mas terão mesmo fechado esse ciclo? É por aí que vamos começar. Jair Bolsonaro demorou 45 horas a quebrar o silêncio após a derrota eleitoral e foi muito parco em comentários. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Leonete, tu viveste parte da tua juventude no Brasil e acompanhaste recentemente as eleições na Colômbia. Este novo ciclo é uma onda de esquerda que está a espalhar-se pela América Latina? Sim, podemos dizer que sim, embora com algumas reservas. De facto, as 5 maiores economias da América Latina estão neste momento ou vão ser lideradas por governos progressistas. Há, de facto, aqui uma onda nesse sentido, mas que, por um lado, é preciso terem atenção que são esquerdas bastante diferentes entre si, com objetivos diferentes, com matrizes diferentes e, sobretudo, modos de atuação até económicas diferentes. Portanto, não há aqui um unanimismo na forma de olhar para o mundo e para a vida. Por outro lado, também se nota que são nas 5 maiores economias da América Latina, há também uma rejeição de governos, portanto, todos os líderes de governos que foram a eleições perderam, portanto, há também muito o fator rejeição dos governos que estavam no poder. No entanto, como vários analistas têm dito, esta é uma onda muito diferente daquela do início do século, do milénio, se quisermos, e, portanto, e por outro lado, não sabemos ainda neste momento se vai representar, se estas 5 maiores economias, juntando a outros países de esquerda que também há, como a Venezuela, poderão de alguma forma conjugar-se para determinar algumas linhas no seu progresso económico, nomeadamente, ou na sua forma de agir a nível económico, o que poderia ter um peso bastante grande, não só a nível de toda a América, mas também a nível mundial, como se compreende. Nomeadamente, por exemplo, em relação às negociações com a Europa e a Mercosul, que duvido que neste sentido possam dar grandes avanços. Portanto, sim, há aqui uma onda progressista, digamos assim, mas com todas estas nuances. Portanto, vamos ver como é que vai evoluir. Leonete, e tu entendes que o ciclo do bolsonarismo está fechado ou foi só uma derrota eleitoral e ainda podemos esperar a sobrevivência? Penso que o ciclo de Jair Bolsonaro estará fechado. Agora, Bolsonaro tem 5 filhos e alguns com bastantes ambições políticas, portanto penso que poderá haver um ressurgimento do bolsonarismo com outro rosto e provavelmente até com mais extremismo, mas o tempo dirá. Estes são só palpites neste momento. A frase dele, aliás, diz muito em relação ao futuro, porque ele diz: nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Diz pouco, mas diz muito. Helena, o secretário-geral do PS, que por acaso também é primeiro-ministro, apoiou publicamente Lula da Silva, que acabou por ganhar por uma margem mínima. Foi um risco atendendo a que a bipolarização deixava todos os cenários em aberto
E porquê que achas que António Costa sentiu necessidade de intervir politicamente numas eleições de um Estado estrangeiro? Sim, parece-me que por um lado foi um risco. É assim, é habitual os secretários-gerais dos partidos darem apoio aos candidatos de partidos congêneres. Agora acontece que este caso é um primeiro-ministro em exercício que dá apoio a um candidato que é o principal adversário do chefe de Estado do outro país. Julgo que nessas circunstâncias não costuma ser tão habitual, ainda por cima numas eleições que eram imprevisíveis, eram renhidas, não se tinha a certeza, e viu-se pelo resultado eleitoral, não é? Não se tinha a certeza exatamente de quem iria ganhar e por exemplo, a própria declaração de António Costa foi muito forte, porque António Costa, ao contrário de muita gente que votou Lula, votou por rejeitar Bolsonaro, e a declaração que Costa fez não é uma declaração de rejeição de Bolsonaro, é uma declaração de grande apoio pessoal ao projeto de Lula da Silva. E pronto, que é uma pessoa polémica, que foi presidente do Brasil, mas que esteve presa, condenado por corrupção em primeira instância. Mais tarde o processo foi arquivado por ser considerado que o crime havia prescrito. E por último, eu fui ver em 2018, quando Bolsonaro se preparava para ganhar eleições, não houve idêntica atitude por parte do Primeiro-Ministro, por parte do Secretário-Geral do PS português, em relação ao Fernando Haddad, que era na altura candidato apoiado pelo PT. Mas dito isto, também não foi só António Costa que apoiou Lula da Silva, não é? Pedro Sanches, aqui ao lado, fez exatamente o mesmo. Também fez uma declaração muito entusiástica. Se isso serviu para alguma coisa, não sei. Sei que, de qualquer forma, a comunidade brasileira em Portugal é muito grande e deu um conforto muito maior a Lula da Silva do que os eleitores que residem no Brasil, porque teve em Portugal 65%. Por acaso em Espanha não vi, ainda tenho que espreitar, mas voltando ao início, sim, foi uma aposta arriscada, correu bem, claro. Pronto, era sei lá, mais um grão na engrenagem, mas também as relações entre Portugal e o Brasil, ou entre Bolsonaro e Portugal, já eram o que eram, com uma falta de respeito enorme por parte do presidente Bolsonaro em relação a Portugal e ao presidente português. Portanto, também se esta aposta não tivesse sido ganha, também não haveria, se corresse mal também não haveria muito mal ao mundo. Não mudava muito. Não. São José, esperas alguma mudança na relação entre o Brasil e Portugal? Se sim, qual? Mudando o presidente? Para mim é óbvio que vai haver mudanças. Aliás, pegando no que a Helena disse, não só é evidente que não se repetirá aquela instrumentalização do presidente português que Bolsonaro fez na campanha eleitoral e o desrespeito com que tratou o chefe de Estado português, um seu congénere, mas também pelas relações privilegiadas que há entre o PT e Lula concretamente e o PS português, e que não são só corporizadas pelo período em que estiveram em conjunto com o PS no governo com Sócrates e Lula como presidente. A questão não passa só por uma proximidade entre homens, é mesmo entre partidos, e creio que da parte do Estado português vai tentar haver uma aposta numa retoma de relações, e da parte do Estado brasileiro também, porque eu lembro-me que o Lula já anunciou que vai fazer, ainda antes de tomar posse, várias viagens e vai ter vários encontros internacionais, e que pretende vir à União Europeia, precisamente para reativar as relações não só do Mercosul com a União Europeia, mas do Brasil com a União Europeia. E admito que ainda antes de tomar posse, Lula, ao vir à Europa, venha a Portugal, como admito que no próximo ano
haja visitas oficiais do primeiro-ministro português e até do presidente português ao Brasil. O presidente esteve lá há pouco tempo, mas não me choca nada que o próprio presidente português faça mais uma viagem oficial e sim uma visita de Estado com dignidade. São José, já agora, ele já disse, independentemente de quem ganhasse, que iria à tomada de posse, como aliás foi a de Jair Bolsonaro. É muito provável que se junte aí algum outro programa, sim. Sim, mas eu não falo só ao nível da tomada de posse, estou mesmo a falar das relações regulares, que começa a voltar a haver com regularidades viagens entre chefes de Estado, que no caso brasileiro é chefe de governo e de Estado, porque é um sistema à americana, não é? Presidencialista, à americana, mas mesmo entre que o primeiro-ministro português aposte também nessa relação bilateral. Espera-se também, e eu já tenho lido sobre isso, que sejam retomadas as cimeiras bilaterais que durante alguns anos não existiram entre os dois países. Regressamos então a Portugal para um tema que na verdade também tem a ver com estrangeiros, os vistos Gold. Existem há 10 anos, desde outubro de 2012, mas ontem o Primeiro-Ministro praticamente decretou a morte destas autorizações de residência para investidores. Leonete, António Costa disse que os vistos Gold já cumpriram a sua função. O que é que achas que ele se estava a referir? É uma questão de dinheiro só? Falta só a palavra provavelmente, mas nós sabemos como é que são as narrativas políticas. Eu penso que tem a ver, sobretudo, com a questão imobiliária. O país está, neste momento, a viver uma crise imobiliária muito acentuada, muito grave. Portanto, todas, eu diria que, à exceção dos muito ricos, todas as camadas da população estão a sentir, desde os mais jovens aos mais velhos, estão a sentir isto na pele. E, portanto, parece-me que, como chefe de governo que não está, obviamente, nada desatento a estas realidades, António Costa está preocupado, já travou o fim dos vistos Gold em junho, por proposta do Bloco de Esquerda e do PCP da Esquerda em geral. Disse nessa altura que estava em avaliação, provavelmente essa avaliação está a chegar ao fim e, de facto, há aqui que mexer na questão do imobiliário, presumo eu que seja sobretudo isso, porque também no mesmo dia e no mesmo instante, António Costa deixou claro que não podemos, por outro lado, temos que incentivar tudo o que for a vinda de estrangeiros com qualificações, nómadas digitais, startups, investimento e, portanto, parece-me que poderá haver uma nova geração de vistos Gold mais virada para o investimento, como aliás já foi feita na última revisão desta legislação, chamada de autorizações de residência para investimento, e portanto acredito que venha a ser sobretudo pela via fiscal e pela via do investimento, que não no imobiliário, e penso que o país todo se respirará de alívio se essa pressão se aliviar, embora não tenhamos ilusões que os estrangeiros ao virem vão ter naturalmente, na sua maioria, maior poder de compra para comprar imobiliário e continuar a fazer alguma pressão sobre o mercado. Mas não é a mesma da atualmente existente e, portanto, penso que será a isso que o Primeiro-Ministro se refere. Espero que não demore muito tempo a concretizar essa sua ameaça. Ele próprio disse que Portugal era um país de portas abertas e, portanto, isto não significava que não queríamos cá estrangeiros. São José, vou pegar no que a Leonete estava a dizer para de facto explicar que acabam os vistos Gold, mas vêm aí os vistos para os nómadas digitais, que são jovens que trabalham em setores tecnológicos, à distância, e que o podem fazer de qualquer parte do mundo. Para ti é uma boa troca? É uma boa troca, sem dúvida, sobretudo os vistos Gold imobiliários. Aliás, o Manuel Carvalho hoje tem um interessante editorial sobre isso, porque muitas vezes os vistos Gold imobiliários mais não foram do que um artifício, uma espécie de passaporte de nacionalidade sefardita ou de ascendência sefardita, para
pessoas com dinheiro e com muito dinheiro, de outros continentes e de fora da União Europeia, poderem circular e ter acesso a investir na União Europeia. Portanto, comprar uma casa em Portugal dava direito a residência, e aí a residência em Portugal é residência na União Europeia. Para além de que muitos destes vistos de gold podem, em muitos casos, ter permitido, ou em alguns casos pelo menos, operações de clara lavagem de dinheiro ilícito. Portanto, é bom que acabem e é bom que se aposte nesta forma de cativar os novos setores de desenvolvimento económico de uma economia digital, que está lançada em Portugal já há mais de 10 anos, que foi curiosamente lançada, começou em Lisboa, lançada por António Costa como Presidente da Câmara, que acabou por dar origem a estas Web Summit, por exemplo, que são acontecimentos importantes. E é importante que Portugal não fique fora dessas novas tendências económicas que podem trazer mais valias. É evidente que há o problema de são pessoas com mais poder de compra, fazem aumentar a procura de habitação e subir as rendas, mas aí eu ontem, por exemplo, ouvi, não só o Primeiro-Ministro tentou explicar isso, explicou isso, aliás depois acabou por meter esta coisa do fim dos vistos de gold para dar o salto em frente e os jornalistas deixarem de perguntar dos nomes digitais e passarem a perguntar dos vistos de gold, mas o Primeiro-Ministro explicou que não é travando o desenvolvimento da economia portuguesa, tem que haver, por outro lado, medidas sociais e que o orçamento já contempla medidas sociais para manter os mais jovens, qualificados, etc. Mas ouvi também ontem, ao final da manhã, uma entrevista muito interessante, uma pequena entrevista do Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, à RTP1, precisamente feita a partir do pavilhão Atlântico, onde corre a Web Summit, e em que Moedas explicava a importância para uma cidade como Lisboa e para uma capital europeia não perder o comboio neste setor de economia e nestas novas tendências de desenvolvimento da economia e áreas de negócio. E que não é travando, não é fechando o país, não é? Que se consegue proteger os mais frágeis. Não é isso, não, porque o país precisa de crescer para precisamente ter programas sociais, e é através de programas sociais e de medidas de apoio social que é isso que, no fundo, é essa a função de um Estado social, não é? É evidente que aqui o problema da habitação, só para lançar esta questão, o problema da habitação é complicado, é muito complicado, todos os sentimos. Eu vivo numa casa alugada, também estou sujeita a essas questões, embora no meu caso tenha uma senhoria muito civilizada, mas a pressão sobre as rendas é a pressão, como é sobre os créditos neste momento, e sobretudo porque a política de habitação é uma das políticas sociais mais lentas, porque os projetos têm que ser lançados, os concursos têm que ser abertos pelo Estado, a habitação tem que ser construída, portanto vai levar muito tempo a medidas da ação da parte do Governo terem aplicação na criação de um mercado maior habitacional. Não é fácil, mas eu creio que não é claramente fechando o país e evitando que haja o desenvolvimento de um setor de economia digital que vai trazer desenvolvimento e bem-estar aos portugueses. Portanto, acho que é uma boa troca. De facto, esta questão da pressão sobre as casas disponíveis tem sido abordada por algumas pessoas que estão sobretudo receosas de que estes vistos possam agravar um problema que já existe. O que achas, Helena? Sobre isto dos vistos,
Só duas notas. Primeiro, a criação dos vistos Gold em 2012 acontece na altura do governo de Passos Coelho e Paulo Portas, e acontece numa altura em que o governo decidiu também descongelar as rendas antigas. Portanto, isto foi uma tempestade perfeita. Foi juntar a possibilidade de aumentar as rendas que existia com a procura de pessoas com muito poder de compra de habitação em Portugal. Também acho que já cumpriu o seu papel. Aliás, sempre foi polémico desde o início e sempre dividiu muito a opinião pública e os partidos esta questão. Há uma parte dos vistos Gold que eu tenho pena que desapareça, e não sei se vai desaparecer ou não, que é a parte em que era um incentivo a investimentos que criassem emprego. Eu sei que não resultou muito bem. Pois, Helena, eu ia lembrar isso mesmo, que dos números que eu vi, dos últimos números, o último balanço que foi feito, vieram para Portugal quase 30 mil pessoas, 29 mil, incluindo familiares, e só 22 é que criaram postos de trabalho. Exatamente. E foram em 9 anos, no último balanço que foi feito, que foi dos 9 anos, essas pessoas criaram em Portugal 241 postos de trabalho. É um número mínimo, irrisório. Mas, de qualquer forma, acho que por esse lado não se devia deixar de criar aqui um mecanismo de apoio, de incentivo. É só isso, por muito mínimo que seja, porque essa era a grande virtude, por assim dizer, dos vistos Gold. Não sei exatamente como é que vai ser desenhado, não é? Como é que no futuro o governo quer fazer. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Basta acabar com o imobiliário. Sim, por exemplo. Quem investir, exemplo. investe. Agora, não é comprando uma casa que se tem direito à residência em Portugal. E logo na União Europeia. Basta acabar com isso. Exatamente. Porque a captação de investimento, eu acho que isto inicialmente era para captação de investimento e depois a história das casas, enfim, acabou por desvirtuar um bocadinho o objetivo inicial. E agora finalmente está à vista toda a gente, aquilo que vários partidos vinham a alertar, está à vista toda a gente. Com um feriado na terça-feira e uma Assembleia da República tomada pela discussão do orçamento, a semana acabou por ficar marcada ainda pela entrada em funções da nova direção executiva do SNS, no dia 2, já aqui falámos disso, e neste momento ainda não há muitas novidades para dar, mas fica a promessa de nos ocuparmos desse assunto lá mais para a frente. Antes de me despedir, em todo caso, queria pedir-vos os vossos contributos para o público notório desta semana. Helena, Leonete, São José, podem avançar. O meu público notório é um silêncio, que é o silêncio do secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, Miguel Alves, que foi presidente da Câmara de Caminha. O público, há mais de uma semana, que trouxe uma notícia sobre um investimento que ele fez enquanto presidente, enquanto autarca de Caminha, para a construção de um equipamento, um polo tecnológico que ainda não saiu do papel e pelo qual a Câmara já fez um adiantamento de 300 mil euros, e o caso, entretanto, continua, não é? Há novas revelações que foram feitas, mas aqui o meu público notório é a estranheza relativamente a este caso, o silêncio deste protagonista, uma pessoa que teve responsabilidades na Câmara, que agora tem responsabilidades no Governo, que foi apresentada, aliás, como uma grande mais-valia na última mini remodelação de António Costa, e passa de repente a ser conhecido todo o país por causa deste caso, e quando o público fez o trabalho, questionou sobre estas situações, e ele remeteu para o atual Presidente da Câmara, e até agora tem estado em silêncio. Acho estranho, porque hoje em dia já fugir a perguntas de jornalistas é uma coisa que já não se usa, que já não é aceitável, e portanto uma pessoa que se estreia no governo desta forma causa-me alguma estranheza. Leonete.
Eu queria falar dos 5% do corte dos salários dos políticos que se mantém também desde a Troika, tal como aos vistos gold, para sublinhar que achei curioso que fosse a Associação Nacional de Municípios a trazer essa questão para cima da mesa para o Orçamento de Estado. Até porque António Costa, antes da pandemia, já se tinha manifestado a favor dessa revogação desse corte, com toda a justiça, na minha opinião, dizendo na altura, em agosto de 2019, que ganhava como primeiro-ministro menos do que tinha ganho como ministro na década anterior. Portanto, isto é realmente surreal. Eu acho que não faz sentido, depois de 8 anos, 7 anos de recuperação de rendimentos e no momento em que a inflação disparou e que o país está a assinar acordos para haver aumentos salariais transversais na sociedade. Sinceramente, acho que só o receio dos populismos e das redes sociais é que leva a que este corte se mantenha. Não vejo nenhuma necessidade. Mas acaba por ser também um bocadinho populista, não é? Não querendo sê-lo, acaba por ser. É populista, é uma resposta ao populismo, mas, portanto, estão a trabalhar no mesmo tabuleiro. Como resposta que obviamente acaba por ser populista. Não vejo nenhuma necessidade, não vejo qualquer racional. Acho que os políticos não são bem pagos em Portugal e podemos estar aqui a discutir estes assuntos. Não vejo qualquer necessidade de se manter este corte no momento em que a inflação disparou e só vejo esse racional, que é responder ao populismo com populismo e recear a reação das redes sociais. De qualquer forma, a Ministra da Coesão já deu a entender. Já veio dizer que não vai fazê-lo, por isso é que eu estou a dar como certo que esta resposta, este não, é de facto uma resposta do populismo com populismo. Foi rápida, aliás, a dizer não foi? Bastante. Sim, mas ao fim e ao cabo este assunto vem esconder outros e isso também me deixa um bocadinho preocupada, porque as autarquias estavam a contar que o Estado lhes pagasse 156 milhões de despesas com a pandemia. E também a Ministra veio dizer que não há dinheiro no fundo. Quer dizer, há aqui de facto um tratamento um pouco com os municípios neste momento que não me parece correto, porque de facto o Estado tem que ser encarado como um todo e está constantemente a pôr mais pressão em cima das autarquias e depois não lhes dá de facto o equivalente e, portanto, depois estranha-se que seja nas autarquias que há um grande nível de corrupção. Eu não acho que seja assim tão estranho, sinceramente, devido a uma parte da responsabilidade, se calhar é precisamente nesta menorização que o Estado português continua a fazer das autarquias e dos municípios e do poder local em geral. Muito bem, São José. É a minha opinião. Falta-nos o teu. Bom, eu trago uma entrevista, que aliás foste tu que fizeste, que sai hoje no Público, com a coordenadora do Gabinete da Proteção Financeira da DECO, Natália Nunes, e em que ela alerta para que 70% das insolvências são de particulares. E isto apenas ainda por causa da pandemia. Não é? Na sequência da pandemia, o que isto quer dizer? Houve 70% das pessoas que declararam falência e que recorreram a tribunal para gerir o pagamento dos seus créditos em atraso, para não serem penhoradas, para terem direito a que haja a proteção do rendimento mínimo e no fundo não ficarem sem tudo, não é? 70% das pessoas que recorreram a esse mecanismo, ou seja, que ficaram sem rendimentos e capacidade de gerir os seus créditos e pagar as suas dívidas na sequência da queda de poder de compra que tiveram durante a pandemia, são particulares. São pessoas que vivem sozinhas ou são famílias. Pronto. E, portanto, isto envolve não só o crédito à habitação, como é óbvio, como envolve também outros créditos pessoais que eventualmente as pessoas normalmente precisam de recorrer até, sei lá, para já não falo em fazer férias, mas para comprar uma máquina, há prestações,
ou um frigorífico, a prestações, pronto, e de repente ficam sem rendimentos. Isto chama-me a atenção, porquê? Porque se isto já é o resultado da pandemia, com a crise que se está a instalar neste momento por causa da inflação, eu temo e estou convencida que este número poderá crescer no próximo ano. Ela, aliás, diz, na entrevista, ela diz que não tem os números presentes, mas já se nota um aumento, e a entrevista é bastante preocupante nesse sentido. Há ali uma noção do que pode vir aí bastante clara e é um alerta muito grande. É uma entrevista importante que eu recomendo a leitura. Não quero deixar os nossos ouvintes sem saber quem ganhou as eleições do Brasil em Espanha. Fui confirmar, entretanto. Foi Lula da Silva. 56% contra 44%. Eu acho que o Bolsonaro só ganhou no Japão, que eu tivesse visto. A Europa. Não, mas vá, em Portugal ainda foi uma margem maior, 65%. Está tudo dito por hoje. Voltamos a encontrar-nos daqui a 8 dias. Volte também. Não queremos perder a sua companhia. Até breve. O público fica no ouvido. O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.